Olá, sejam muito bem-vindos ao Espaço Únio, um repositório eletrônico onde são disponibilizados conteúdos relacionados com o direito da União Europeia. Este repositório está associado à revista Unio EU Law Journal, que é publicada em acesso aberto pela Uminho Editora, e também está associado ao Centro de Excelência Jean Monnet da Universidade do Minho, um centro sobre cidadania digital e sustentabilidade tecnológica, cujo acrônimo é CITDIG. No âmbito deste Centro de Excelência Jean Monnet da Universidade do Minho, que nos foi atribuído pela Comissão Europeia em outubro de 2022, são desenvolvidos e divulgados conteúdos relacionados com cidadania europeia, com proteção dos direitos fundamentais na década digital e assuntos a estes relacionados. Eu me chamo Alessandra Silveira, tenho o gosto de dirigir as plataformas Unio e também o Centro de Excelência Jean Monnet da Universidade do Minho, e nós estamos nas belíssimas instalações da Casa do Conhecimento da Reitoria da Universidade do Minho. O formato que vão acompanhar intitula-se Research Coffee, no âmbito do qual nós entrevistamos personalidades que se destaquem pelo seu contributo para a construção jurídica europeia, para a integração europeia e para a construção do seu próprio direito. E, neste caso, a moderação é feita por mim própria e pela minha colega e amiga Joana Covello de Abreu, que é Key Staff Member, um membro-chave deste Centro de Excelência, e é ainda membro da Comissão Diretiva do JusGov, o Centro de Justiça e Governação, o Centro de Investigação em Justiça e Governação da Escola de Direito da Universidade do Minho, que recentemente foi avaliado com a classificação de excelente pela FCT. O nosso convidado de hoje é o senhor engenheiro Alberto Rodrigues da Silva, que é professor catedrático do Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Atualmente está a exercer funções como secretário de Estado da Modernização e da Digitalização. É quem eu começo por agradecer imensamente a disponibilidade. É muito bem-vindo na academia, que na verdade é a sua casa de origem, não é? É a sua casa. A ideia desta edição do Research Coffee é abordar a implementação da transição digital em Portugal, como é que a transição digital está a ser implementada pelo Executivo. Desde 2015, como nós sabemos, com a aprovação da estratégia do Mercado Único Digital, a União Europeia está cada vez mais a posicionar-se a favor de uma regulamentação do ecossistema digital, porque os operadores econômicos, os agentes econômicos que operam no mercado da União Europeia, têm de o fazer de uma forma equitativa, de uma forma concorrencial, sem distorções do mercado, sem abuso de posição dominante. E por isso interessa-nos saber como é que Portugal está a implementar as políticas europeias relativas à literacia digital, à vigilância digital, à exclusão digital, ao uso de inteligência artificial no setor público e etc. E eu começaria essa entrevista pelo relatório da Comissão Europeia sobre o estado da década digital. Ou seja, o segundo relatório da Comissão Europeia, que de resto é o último, e que foi publicado em julho de 2024. Nestes relatórios anuais, a Comissão Europeia apresenta uma panorâmica abrangente dos progressos realizados, basicamente na tentativa de alcançar os objetivos estabelecidos para 2030 pelo programa Década Digital. O relatório anual, o que faz, em larga medida, é avaliar as estratégias nacionais, as estratégias que são apresentadas todos os anos pelos Estados-membros, e a Comissão Europeia, então, procede a recomendações específicas a fim de colmatar as lacunas porventura identificadas nas estratégias nacionais. E a Comissão Europeia concluiu, em julho de 2024, que os esforços coletivos dos Estados-membros estavam aquém do nível de ambição da União Europeia no domínio das infraestruturas digitais, mas também no domínio das empresas, das competências, dos serviços públicos, dos quais depende a prosperidade econômica e, em última análise, a própria coesão social
na União Europeia. Quanto a Portugal, há pontos fracos e há pontos fortes, que são destacados pela Comissão Europeia. Há duas principais áreas de progresso, que são, basicamente, as infraestruturas de conectividade. Portugal estava, em julho de 2024, no bom caminho para atingir os 100% de cobertura quanto a gigabytes e implantação das redes de 5G. Naquela altura, em julho de 2024, 65% dos lares portugueses já estavam abrangidos, e a Comissão Europeia assim o reconheceu. E, além disso, uma outra área de progresso destacada pela Comissão Europeia em Portugal seria a saúde em linha. A maturidade no domínio da saúde em linha havia melhorado 40% sobre o relatório anterior e já estava, inclusivamente, acima da média europeia, ou seja, 86% contra 79% da média europeia no que diz respeito à saúde em linha. E, portanto, para começarmos com o copo meio cheio, diria eu, para começarmos em alta, eu peço ao senhor engenheiro que nos faça brevemente o ponto da situação sobre estes pontos fortes. Já lá iremos aos pontos fracos, mas vamos começar em alta pelos pontos fortes. Muito obrigado. Muito obrigado também, professora Alexandre Silveira e professora Joana Covelo Abreu, pelo convite, pelo desafio aqui nesta vossa iniciativa. Queria também aqui saudar aqui à distância o meu colega de governo, o professor Carlos Abreu Amorim, que de alguma forma estabeleceu ali o primeiro contacto para esta ligação. Que é membro desse Centro de Excelência. Exatamente, que é membro também, e que de alguma forma, com o entusiasmo que tem, não é, como sabemos, que me introduziu aqui a iniciativa que tem desenvolvido. Queria felicitar também aqui exatamente o Centro de Excelência Jean Monnet, a atribuição desse financiamento e todas as atividades que têm desenvolvido neste âmbito da divulgação, da partilha de conhecimento, neste âmbito, enfim, que combina a área das ciências soft, para assim dizer, com as ciências mais duras, das engenharias e, neste caso, também com ciências políticas, nessa componente de estabelecer pontos entre diferentes áreas do conhecimento para melhorar e para partilhar os desafios que existem. Antes de eventualmente responder à questão lançada pela professora Alexandre, deixem-me aqui só introduzir um pouco dois diplomas que neste último ano do governo, aqui referido como os 11 meses de governo, em que o governo teve a oportunidade, neste período de tempo, avançar um conjunto significativo de medidas em diferentes domínios face ao previsto. Portanto, houve aqui um nível de intensidade, de facto, da realização de várias medidas em diferentes áreas. E aqui na nossa área da modernização, digitalização, também houve um leque de diplomas que foram produzidos e só para enquadrar gostava de referir dois que depois, possivelmente, mais à frente podemos aprofundar, se for o caso. Por um lado, queria referir o Decreto-Lei 49 de 2024, de 8 de agosto, que introduz e define a marca gov.pt e que, de alguma forma, define o modelo do atendimento omnicanal e define que, ou estabelece que, a partir dessa data, durante um período que se vai desenvolvendo agora nos próximos meses, tendencialmente até 2026, eventualmente subsequentemente, tem o objetivo de reunir e de constituir uma plataforma de serviços únicos do Estado no gov.pt, no portal gov.pt. Portanto, essa é uma marca distintiva. Recomenda neste diploma que todos os sistemas da administração pública que têm contacto com o cidadão devem adotar como sistema de autenticação o sistema oficial do Estado, o autenticação.gov, portanto, que depois é materializado no mecanismo já mais ou menos conhecido, que é a chave móvel digital e o cartão de cidadão. E define ainda um conjunto de outros detalhes que não vou aqui aprofundar, mas nomeadamente que as aplicações e sistemas web, etc., da administração pública devem tendencialmente, progressivamente, registar os seus serviços importantes e embuti-los no portal gov.pt e adotar também
um conjunto de boas práticas de normalização de desenho desses sistemas, usando um referencial que genericamente é designado como um mosaico, como design system dos sistemas do Estado. Portanto, este é um diploma muito importante e que, de alguma forma, vem dar orientações para as várias áreas da administração pública, principalmente, a dizer que os sistemas devem cumprir um conjunto de requisitos de integração e de facilitação, com a ideia simples que é o cidadão não tem que saber como é que está organizada a máquina da administração pública, não tem que saber que, por exemplo, para fazer a renovação da Carta de Condução, em que o organismo da administração pública é que tem que fazer, ou, eventualmente, quando quer pedir um registro de uma declaração de uma dívida às finanças ou outra entidade, não tem que saber exatamente onde é que se encontra. Este é um diploma que consideramos muito importante e que está a estabelecer na prática muito trabalho, como devem imaginar, trabalho que vai envolver sempre a articulação da nossa área governativa com muitas das outras áreas do Estado. O outro diploma, que é a Resolução do Conselho de Ministros de 207 de 2024, de 30 de dezembro, portanto, uma das últimas diplomas no final do ano passado, que aprova a Estratégia Digital 2030 e o respectivo Plano de Ação para o período 2025-2026, que está a correr, está a desenvolver-se naturalmente. Portanto, este aqui é um diploma muito importante e que, de alguma forma, definiu a Estratégia Digital Nacional. Que é esta que é avaliada pela Comissão todos os anos. Exatamente, que aqui começa a entrar um bocadinho na questão que a professora Alexandra coloca, e que esta estratégia, entre outras coisas, serve para dar uma visão integrada de várias das iniciativas no âmbito do digital que estão em curso, algumas já estavam em curso, ou que estão a ser lançadas e que vão ser desenvolvidas, depois mais em particular neste período, se quisermos, 2025-2026, que está a acontecer. De facto, esta estratégia está alinhada, naturalmente, não é, como não podia deixar de ser, com a visão do programa político da década digital 2030, definida no âmbito da União Europeia, portanto, voltando agora à questão, que foi é um instrumento político que define, não é, o que é como é que a União Europeia se deve desenvolver e objetivos gerais, alguns bastante exigentes, podemos dizer, mas neste âmbito digital. Deixem-me aqui descrever este instrumento designado Programa Político Década Digital, portanto, tem como horizonte 2030 e define várias coisas, define um conjunto de metas, se quiserem, objetivos concretos a atingir nesse período, define um modelo de avaliação também com base nessas metas, define aquilo que é designado como o DSI, que é o índice de digitalidade da economia e da sociedade, que permite avaliar e comparar os vários países, os Estados-membros da União Europeia, e todos os anos é produzido uma versão desse DSI dos Estados-membros e há uma percepção de como é que é o progresso, como é que está a correr a situação neste domínio, não é? Nos vários Estados-membros. E, para além disso, define esse modelo, as metas, etc., estão definidas num modelo, por vezes é designado também a bússola digital, na prática define 4 dimensões ou eixos de preocupações e depois em cada uma delas, em cada um desses eixos, estão definidas as metas. Portanto, só tem uma dimensão que é as competências digitais, com metas, por exemplo, para atingir em 2030 pelo menos 80% da população adulta deve ter competências digitais básicas, pelo menos 20 milhões de especialistas em TIC empregados na União Europeia, com maior equilíbrio de género, que hoje em dia não acontece. Isso já são os pontos fracos, não é? É. Não, isto não são pontos fracos. Isto são as metas definidas no âmbito da década digital. Mas foi aí que Portugal não atingiu os objetivos. Mas já lá iremos. Continuamos, por favor. Pois, outro eixo é as infraestruturas
seguras e sustentáveis, e aqui neste dimensão, algumas das metas é a cobertura da rede gigabit para todos e 5G para todas as zonas povoadas, portanto é todas, supostamente, 100% em tudo o que é a zona povoada, enfim, deverá ter cobertura. Depois podemos falar também sobre isto e a importância que têm estes indicadores, por exemplo, na mitigação da exclusão social. Digital, que se reflete no social. A produção de 20% dos semicondutores mundiais na União Europeia, a construção de 10 mil nós de edge computing, etc. Na área depois tem a área da transformação digital nas empresas, portanto, a dimensão da economia e das empresas, com meta como, por exemplo, 75% das empresas devem adotar serviços cloud, big data ou inteligência artificial. Mais de 90% das PMEs devem atingir pelo menos um nível básico de intensidade digital, isto é, as competências que a própria organização e os seus colaboradores têm, ela própria deve ter um nível de conhecimento elevado. Outro objetivo é duplicar o número de empresas, de startups, empresas de base tecnológica neste domínio, e que algumas delas possam ser líderes globais, é um dos objetivos da década digital. E depois, por outro lado, na quarta dimensão deste modelo, tem a ver com o Estado, com a digitalização de serviços públicos, particularmente. 100% de serviços públicos essenciais devem estar disponíveis online. 100% dos cidadãos com acesso a registros de médicos eletrónicos, por exemplo, ou 100% dos cidadãos devem ter acesso à identificação digital. Pois, e diante dessas metas, a Comissão Europeia, então, identifica que Portugal estava muito bem em termos de conectividade em julho de 2024 e saúde em linha. Nós podemos dizer que houve continuidade nesta avaliação que a Comissão Europeia faz positiva de Portugal? Houve continuidade? Qual é o ponto da situação hoje? O que podemos dizer, portanto, já agora... Conectividade e saúde em linha. Portanto, na prática, uma das componentes deste programa década digital é o tal modelo de avaliação anual, o DSI, que mede o nível de digitalidade da sociedade e da economia dos Estados-membros. E os números que temos os números de 2020, DSI de 2024, que reporta aos dados de 2023. Não é? E, de facto, Portugal, neste DSI 2024, pontua, se quiserem, bastante bem face à questão da infraestrutura tecnológica, portanto, da conectividade, mais em particular da conectividade, alguns, como refere, cobertura. Portugal está entre os melhores da União Europeia na cobertura 5G, de rede de dados móvel, e na faixa com 65,2% dos agregados familiares abrangidos. Destaca-se também como um dos Estados-membros com maior cobertura de internet fixa e móvel, de alta velocidade. E isto é um dado bastante importante e que mostra que Portugal, nos anos anteriores, fez um esforço significativo, e nós temos essa percepção enquanto cidadãos também, no acesso a serviços de conectividade de grande débito, ao nível de redes de alta velocidade, quer ao nível do cabo, quer ao nível de redes móveis 5G. Portanto, houve uma penetração muito significativa, e um dos objetivos que já agora definidos no âmbito da nossa estratégia digital nacional é a cobertura de 100% das zonas povoadas do país. Ainda assim, nesta parte da conectividade, há algumas zonas de Portugal, não é? Portugal continental e ilhas também, que não estão ainda cobertas, e normalmente é uma reivindicação de alguns autarcas exatamente destas zonas. Mas, não é, se me permite, ou seja, há precisamente nesta dimensão, e até sob o ponto de vista jurídico, não é? Há alguma finitude quer no seio da ordem jurídica europeia, quer nacional. Porquê? Porque nós temos neste momento este aspecto muito positivo, no entanto, aquilo que é a obrigação para os agentes económicos que operam na área da conectividade e especificamente das comunicações eletrónicas, que nós temos essas marcas, essas cifras bastante significativas em termos de conectividades de 5G e gigabyte, é
o denominador comum, que é a prestação de um serviço universal. Não é? E esse serviço universal, quando nós olhamos para a legislação, quer para o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, que é uma diretiva de 2018, quer para a sua transposição para o ordenamento português, é que nós ficamos muito aquém, ou seja, só se exige aos Estados-membros que, através da intervenção pública, se garanta conectividade telefónica, não é? Móvel, e depois internet ainda de fixa. Como é que, não é, do ponto de vista do Executivo, nós podemos, ou seja, promover esta conectividade com o grau de excelência que se detecta no atual relatório, quando temos, em termos regulatórios, este setback, porque, como diz e bem, o Serviço Universal permite que aquele serviço seja, numa base de ubiquidade, garantido pelos agentes económicos em todo o território nacional. Mas, como estava a adiantar e bem, nós ainda temos algumas clivagens. E depois há autarcas que, através também de ações da União Europeia, como a Wi-Fi for You, que foi pontos de ligação móveis em zonas históricas ou zonas centrais de determinados municípios, para precisamente evitar esta exclusão social. Acha que havia, sob o ponto de vista regulatório, uma necessidade de adequar esta noção de serviço universal para ter maior adaptabilidade e para, não é, nós daqui a uns anos não termos um retrocesso? Portanto, há aqui várias clivagens, não é? Alguns aspectos, e eu diria que é uma das componentes, um dos aspectos, se quiserem, de mitigar a exclusão digital ou digital divide, não é? Como é referido. Portanto, realmente, uma dimensão que é a conectividade pode-se desenvolver em vários aspectos. Um deles, de facto, é a cobertura que os principais atores das operadoras de telecomunicações oferecem esse serviço e têm que, de alguma forma, em zonas pouco baixamente povoadas, têm que ter incentivos, tipicamente públicos, para poderem desenvolver essa oferta. E isso é algo que tem existido, de alguma forma, e, enfim, não é a nossa área do governo, isto é da área das infraestruturas, mas que é algo que existe. Isso é uma componente e está a ser trabalhado na linha do que vinha de governos anteriores também. Por outro lado, há a questão também do acesso de pessoas, eventualmente designadas mais desfavorecidas socialmente, economicamente, etc. E tem havido também algumas medidas, podemos dizer que queríamos mais, não é? Mas há uma medida que, nomeadamente, que é a tarifa social de acesso à internet ou de internet e que foi uma medida pública e que permitiu que os operadores que oferecem serviços nesta área ofereçam um serviço para bastante baixo custo, não é? Ou, se quiserem, de um baixo custo, para permitir que pessoas mais desfavorecidas possam ter acesso a esse tipo de serviços básicos de conectividade, tipicamente de acesso à rede, através de dados móveis, etc. Pronto, isso são duas dimensões, sim. Podemos depois comparar e falar sobre antes de nós passarmos para o copo meio vazio, eu ainda queria dar a oportunidade ao senhor engenheiro de dizer qualquer coisa sobre a saúde em linha, porque eu imagino que quem nos ouve não tenha esses dados, não saiba que, apesar de nós termos fragilidades na nossa saúde, listas de espera e etc., Portugal estava bem na fita, se quiséssemos dizer assim, quanto está acima da média europeia, inclusivamente, no que diz respeito à saúde em linha. 86% em Portugal contra 79% da média europeia. Portanto, é uma mais-valia que deve ser ressaltada. Sim, portanto, no DESI de 2024, não é? Dos aspectos analisados tem a ver com o nível de maturidade, desenvolvimento dos serviços públicos digitais na perspectiva do cidadão em particular, e aí estamos acima da média da União Europeia. Portanto, isto quer dizer que tem havido um trabalho ao longo dos anos progressivamente, com altos e baixos, etc., mas de uma forma, se olharmos para o progresso em geral, é algo que Portugal pontua bem, e depois em particular é referida esta questão dos serviços públicos digitais na área da saúde, e é referido de facto nos últimos anos, ou se quiserem em relação ao DESI anterior de 2023, portanto reportando a 2022, a dados de 2022, houve um acelerar dos serviços públicos digitais na área da saúde. E de facto
nós compreendemos muito bem o que é que aconteceu, nós todos aqui passámos por esse pandemia, período, portanto, é o período da pandemia, em que houve aqui um reforço significativo nesse nível de serviços. Nós conhecemos o MySNS e o SNS 24 como serviços online, não é? Ou na aplicações móveis, ou na aplicação do portal do SNS 24. E sabemos genericamente o que é que temos. Também posso referir a alguns deles, não é? A marcação de consultas no centro de saúde via online. Nós tivemos acesso. Eu, em particular, no período da pandemia, lembro-me que tive uma consulta com a minha médica de família, que não conhecia, porque, entretanto, mudaram de médica de família. Ela fez-me o favor de ligar, foi uma consulta telefónica, penso eu. Consulta do registro de saúde eletrónico, é algo que anteriormente não tínhamos e que hoje em dia temos acesso, em que temos acesso através da nossa app, não é? A saber as últimas consultas, eventualmente o receitário que tomamos, temos acesso ao boletim de vacinas, até sabemos quando é que devemos tomar a próxima vacina, algo desse género, teleconsulta, a renovação de receitas de medicação crónica, foi uma medida bem importante também, porque, para evitar exatamente o fluxo de pessoas a irem a uma consulta médica para pedir a renovação da medicação, consulta de resultado de exames, a declaração de isolamento profilático, que foi bastante importante na altura da Covid, ou prescrição eletrónica de medicamentos, portanto as receitas médicas também tivemos essa apreciação, que deixámos de ter a receita médica em papel. E outros serviços, como o registro de testamento vital, que é algo que ainda não estamos, enquanto população, sensibilizada a isso, mas que também é possível fazê-lo eletronicamente, ou o pedido do cartão europeu de seguro de doenças, etc. Temos aqui uma variedade de serviços que, na ótica neste caso, cidadão, no papel do utente, melhoramos e introduzimos um conjunto de serviços. Depois existem um conjunto de outros serviços que eventualmente não são evidentes na perspectiva do cidadão, mas tem a ver com a interoperabilidade, e eventualmente podemos falar, de um conjunto de sistemas, e nomeadamente na área do Serviço Nacional de Saúde, existe a possibilidade da referenciação entre os centros de saúde e os hospitais e hospitais, e tudo isso podia ficar encadeado e ser tratado de uma forma muito melhor, mais eficiente, e detectar eventualmente abusos, não é? E fraudes que possam existir dentro do próprio sistema, etc. De todo modo, vamos agora ao copo meio vazio. Há dois principais pontos fracos que o relatório da Comissão Europeia de julho de 2024 destaca em relação a Portugal, o relatório sobre a década digital. E esses dois pontos fracos são basicamente o nível da população quanto a competências digitais básicas. Em Portugal, esta cifra fica por 56%, o que revela progressos bastante limitados nos últimos anos, é o que a Comissão Europeia constata. Claro, seria meio ponto percentual ainda acima da média europeia. Portugal ainda está meio ponto percentual acima da média europeia, é verdade. Mas, segundo a Comissão Europeia, os esforços podem ser implementados, é preciso intensificar esforços, sobretudo, através da avaliação de medidas atuais e as necessidades remanescentes neste domínio. E depois, o segundo ponto fraco seria a proporção de especialistas em TIC, tecnologias da informação e da comunicação, no âmbito do emprego. A proporção é ligeiramente inferior à média europeia, 4,5 para Portugal contra 4,8 de média europeia. O que mais preocupa a Comissão Europeia é uma percentagem estagnada de mulheres nas profissões relacionadas com as TIC. 20% apenas é uma cifra estagnada. E eu perguntaria o que tem sido feito para ultrapassar essas fragilidades de julho de 2024 para cá. Confirmamos, de facto, estes são alguns dos aspectos mais problemáticos. E eu adicionava eventualmente também a questão dos serviços públicos digitais na ótica das empresas, portanto, eventualmente, enquanto na ótica do cidadão tem havido mais força, etc., mas na ótica das empresas é algo que exige, enfim, um reforço, e isso é uma das, se quiserem,
uma das preocupações que o Governo, entretanto, identificou e que, se olharmos para a Estratégia Digital Nacional, encontramos várias ações, já neste Plano de Ação 25-26, que estão mais ou menos direcionadas para mitigar estas fragilidades, por assim dizer, aqui apontadas. Portanto, ainda há a questão das competências básicas. De facto, apenas 56% da população possui competências digitais básicas, um bocadinho acima da média da União Europeia, mas ainda assim com limitações e claramente distante do objetivo que há pouco referi, não é? Da meta para 2030. E, em particular, depois, ao nível dos especialistas em TIC, nestas áreas das tecnologias de informação, comunicação, é verdade que a meta da União Europeia é para atingir este valor de percentagem de 10% em 2030. O compromisso de Portugal foi para 7% da população que trabalha. Portanto, foi um compromisso mais, de alguma forma, a percepção que 10% para a economia portuguesa nesta área das TIC é demais. Então, o compromisso foi 7% da população trabalhadora neste âmbito, mas, de facto, referir que em 2010 e 2024 mostra que a percentagem de empregados neste domínio é 4,5% em Portugal e 4,8% na União Europeia. Para além disso, enfim, um dado que é consistente também, infelizmente, que é o desequilíbrio de género, quer ao nível de mulheres diplomadas neste âmbito, quer depois de profissionais também neste âmbito. Portanto, há assim, um conjunto de desafios. Portanto, em relação, eu diria, às competências básicas neste domínio do digital, há algum conjunto de ações definidas na Estratégia Digital Nacional. Uma delas é a revisão dos currículos da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação, possivelmente, e disciplinas neste domínio. Isto é algo que é desenvolvido pelo Ministério da Educação, não é? Portanto, pela Direção-Geral de Educação em particular, que tem esse desafio da revisão dos currículos, e uma componente é essa, portanto, na prática, introduzir ou reforçar estas competências no âmbito, desde logo, de todo o processo de ensino, desde o básico até ao secundário, nos vários níveis. Uma medida. Há outras medidas neste âmbito que, na prática, para terem partido da rede de espaços de cidadão, que é algo que diz respeito à nossa área governativa, que é a gestão do atendimento mediado ao cidadão, e aqui é tirar partido desta rede, que é uma rede que tem vindo a crescer e espalhada pelo território, é tirar partido do espaço de cidadão para dar sensibilização, formação para problemas na área das competências digitais, o problema da cibersegurança, a capacidade da cidadania digital, capacidade de ativar chaves móveis digitais, ter acesso aos próprios serviços digitais de uma forma mais autónoma, por aí fora. E algumas dessas medidas são dirigidas para a população mais adulta, ou melhor, até mais idosa, e outras para jovens e para miúdos. Normalmente o espaço cidadão está ao nível das juntas de freguesia e várias delas são geridas diretamente por eles e, portanto, estão próximas das pessoas e do território. Isto é essa dimensão, se quiser, algumas das ações para melhorar e desenvolver aqui o aprofundamento das competências básicas no âmbito do digital. Relativamente às questões dos especialistas em TIC, percebemos aqui o desafio. É um desafio complexo, claramente, porque, como conhecem também muito bem, sabem o que é um instituto de ensino superior, uma universidade, e a dificuldade que é aumentar os números de clausos para estes cursos das ciências mais duras, como há pouco a professora estava a referir, e sabemos de algumas universidades, algumas escolas que têm tido essa capacidade de aumentar o número de clausos, porque, de facto, neste domínio destas engenharias e destas áreas das TIC,
tem havido uma procura pelos jovens, mas, por outro lado, é preciso haver aqui a capacidade das escolas, dos institutos de ensino superior ter capacidade de oferta, porque, de uma forma relativamente razoável. E percebemos o desafio e a dificuldade que é caminhar para este objetivo de atingir em 2030 7% da massa de trabalhadores neste domínio. Em relação à redução, à mitigação do desequilíbrio de género entre homens e mulheres nesta área, de facto, há um conjunto de medidas e há uma iniciativa que é as raparigas neste tema, na área das ciências, tecnologias, engenharias e matemática, para atrair, de facto, mais mulheres, raparigas para este domínio. E há um conjunto de ações que estão definidas, estão desenhadas e que algumas delas já estão a caminhar e a ser executadas no âmbito desta iniciativa, como, por exemplo, a ideia de ter uma rede de embaixadores que vão às escolas, não é? Ao nível secundário, eventualmente antes, para atrair, para explicar o que é a profissão e para eventualmente desmistificar aqueles problemas dos estereótipos de que as mulheres ou as raparigas gostam só de ir para áreas das letras e não gostam dos números. Ou das ciências da saúde e não gostam de ir, por exemplo, para estas áreas de engenharia, sendo certo que é importante atenuar e desmistificar alguns dos estereótipos que existem. Sim. Além disso, Sr. Engenheiro, a Comissão Europeia também chama a atenção de Portugal para o exercício dos direitos digitais, ou seja, o exercício de direitos no chamado ecossistema digital. A Ursula von der Leyen insiste muito na ideia de que todos os direitos que são assegurados offline também devem sê-lo online. Eu diria que isso não basta porque há algumas dimensões que são exclusivamente online, não é? Mas já é um avanço. De qualquer forma, a Comissão Europeia chama atenção para o fato de que o segundo Eurobarômetro sobre a década digital, de 2024, neste Eurobarômetro, 43% dos inquiridos portugueses acreditam que, sim senhor, que a União Europeia protege os seus direitos digitais, mas isso está ligeiramente abaixo da média europeia, que é de 45%. Além disso, a confiança dos portugueses inquiridos na privacidade digital é de 48%, também inferior à média europeia. E as preocupações aumentam se estiver em causa a segurança em linha das crianças. Aqui, 60% dos inquiridos portugueses revelam preocupação. É 20% a mais se comparado aos dados de 2023, ou seja, ainda é significativo. E, portanto, os portugueses inquiridos têm revelado preocupação com essas dimensões da segurança online e também com o controle dos seus dados pessoais. 52% revelam preocupação nesse sentido, é 15% a mais do que no inquérito anterior. Isso revela, porventura, uma sensibilização dos portugueses para os riscos no ecossistema digital, mas, para a Comissão Europeia, estes resultados denotam a necessidade de reforçar os direitos digitais a nível nacional. E, por isso, eu lhe perguntaria se acha que Portugal está a falhar e onde está a falhar e o que é possível fazer para ultrapassar essa percepção de insegurança online. Nas faculdades de Direito, nós tentamos fazer o nosso papel, como exatamente nós estamos agora nesse momento a fazer, com a disseminação de conhecimento, mas gostaríamos de saber o que o governo pensa sobre isso e o que está a ser feito. Muito bem. Portanto, este Eurobarómetro, na prática alinhado com a década digital, não é? Uma vez mais, é interessante referir que é feita ao nível dos diferentes Estados-membros, que baseia-se num conjunto de entrevistas feitas... São consultas periódicas, não é? Periódicas, vão sendo feitas pelas instituições europeias, sim. Acho que em Portugal 1000 e poucas pessoas que foram inquiridas e que depois reportam, portanto, muito focado nesta questão dos direitos digitais e das percepções que têm sobre questões de segurança e relacionadas. De facto, os números que
estão alinhados com o resultado deste estudo, e podemos dizer que, por um lado, as respostas podem ser dadas em várias perspectivas. Não é? Depende do ângulo, não é? E aqui poderíamos dizer que, bem, até é bom que aumente a percepção dos riscos do digital, riscos que existem, nomeadamente a questão dos dados pessoais, que está a ser, ou que pode ser usado em diferentes contextos, sem as pessoas terem noção, eventualmente, do que é que está a acontecer. E se aumenta a percepção de que elas estão a dar os dados e que, eventualmente, perdem o controle sobre elas, até é capaz de ter uma boa, que esse nível, essa percentagem da percepção da perda de acesso ou de eventualmente alguma privacidade de acesso seja importante e que seja um reflexo da maior literacia digital que as próprias pessoas estão a ter no seu percurso, por exemplo, formativo. Isto baseia-se em questões como as redes sociais, não é? Bastante, não? Claro. Não apenas, mas os marketplaces de compra e venda de artigos, hoje em dia todos, uma boa parte deles globais, sabendo que é o modelo de negócio destas grandes plataformas, uma boa parte delas são gratuitas e as pessoas, alguns para poderem utilizá-las, têm que assinar lá assinar, não é? Fazer uma conformidade com os termos de utilização e de privacidade dessas plataformas. Portanto, o facto de aumentar a percepção, eu diria que até pode ser visto de uma perspectiva positiva, e as pessoas começam a estar sensibilizadas para essas preocupações. Portanto, isto ao nível da privacidade, do acesso a dados pessoais, da utilização dos dados pessoais hoje em dia por essas plataformas para fazerem treinos de modelos de inteligência artificial. Houve agora a notícia, não é, de hoje, que alertava para os utilizadores de plataformas da Meta, o Facebook e outras, que eventualmente têm que ir lá para dizer que não querem dar permissão que eles possam usar os nossos dados pessoais dessas plataformas para poderem treinar os seus modelos. Enfim, é algo que eu não vejo isso numa perspectiva eventualmente tão negativa, vejo que é um sinal de que o cidadão digital pode estar mais sensibilizado e mais preocupado com esse problema. Por outro lado, há outros direitos, o direito da informação, de ter acesso à informação e, eventualmente, produzir informação. E aqui entramos com um dos problemas grandes referidos neste relatório e noutros deste nível, que é o problema da desinformação. E, de facto, é um problema que, por um lado, qualquer cidadão pode produzir informação e disseminar informação nas redes sociais, direto ou indiretamente. O que não deve poder, ou que não deveria poder, era produzir informação considerada ofensiva, conteúdos violentos, pornográficos, com crianças, com informação de terrorismo, algo desse género. E isso é um problema muito significativo das nossas sociedades hoje em dia. E eu diria que há um instrumento da União Europeia, entre outros, mas há um instrumento importante da União Europeia, que eventualmente não é tão ainda muito falado, mas que já está, ou está quase a entrar, enfim, já entrou na União Europeia, mas em Portugal era uma das projetos de lei que foi para o Parlamento e que agora há de ser na nova conjuntura do novo governo e da nova estrutura do Parlamento, que é o Digital Service Act, se quisermos, o Regulamento de Serviços Digitais, que é um instrumento político na prática para passar a responsabilidade, ou uma parte da responsabilidade, exatamente para os operadores destas plataformas de redes sociais e outras, que são responsáveis por eliminar, por suspender esses conteúdos ou essas contas que produzem essas informações. A moderação de conteúdos online, exatamente. Não é? Portanto, está a nos falar de um diploma que oferece execuibilidade ao regulamento de serviços digitais. Não resolve o problema da desinformação, mas, de alguma forma, mitiga, passando para os principais operadores dessas plataformas, uma parte da responsabilidade. Portanto, há de haver, possivelmente, daqui a algum tempo, mais soluções tecnológicas que, eventualmente, evitem o anonimato total dos cidadãos que fazem essas barbaridades e que, muitas vezes, escondidos por perfis falsos, etc. Ok. A propósito das suas incursões, nós temos, digamos, uma história no âmbito do Centro de Excelência que foi muito marcada
por uma, digamos, uma percepção, quer da construção e desenvolvimento do mercado único digital, quer da importância da interoperabilidade, começando por uma interoperabilidade administrativa, que para nós foi muito salutar, não é? Porque foi a primeira vez em que se demonstrou a interdisciplinaridade a favor da construção de atos jurídicos e atos jurídicos europeus, em que efetivamente os colegas da informática perceberam aquilo que nós juristas queríamos, no fundo, avançar. E, portanto, já nos deu aqui algumas pistas a propósito do Decreto-Lei 49/2004, que cria a marca gov.pt, que, no fundo, daquilo que nos dava a entender, e eu convidava-o, no fundo, a dar-nos mais notas, digamos, operacionaliza o caminho, se quisermos, jurídico e jurídico ao princípio lógico, que esteve na base da proclamação da interoperabilidade como um instrumento jurídico, portanto, que passou de um mero método informático para algo muito mais, para um princípio jurídico, um princípio geral do direito da União Europeia no domínio digital, e também de um conjunto de outros princípios instrumentais. O princípio da declaração única, não é? O once only principle, para evitar precisamente, por conta da redundância informativa, que um utente de serviços públicos, um administrado, tenha de um sem número de vezes, sobretudo num mercado integrado, prestar exatamente a mesma informação, quando ela ainda pode ser aproveitável. A ideia da própria interoperabilidade organizacional que nos falava, quando não é exigível a um administrado saber a quem é que tem de se dirigir e, portanto, perde vários dias nos serviços públicos até saber exatamente a que serviço se tem de dirigir, e hoje em dia através da marca gov.pt, mas também o alinhamento de outras exigências, designadamente identificação digital, que são absolutamente fundamentais para esta percepção dos serviços públicos e, portanto, para esta marca de um serviço público pautado por um digital por definição, mas que não afasta nem exclui a dimensão humana. E eu talvez convidava um bocadinho a falar-nos disto, ou seja, de que forma é que nós conseguimos simultaneamente promover serviços digitais, cumprir a meta que a União nos fixa de 100% de serviços digitais até 2030, sem deixar ninguém para trás, que é também o chavão de Ursula von der Leyen e da Comissão Europeia, para evitar precisamente... Justiça social no digital. É exatamente, a exclusão social, sim, por conta do digital. Aqui várias muita coisa. Muita coisa. Eventualmente pegue como quiser. Começava pelo final, não é? Portanto, em relação, e de alguma forma já aflorámos há pouco a questão da exclusão do digital, ou na mitigação dessa exclusão, não é? Portanto, e há pouco tinha falado nos aspectos das infraestruturas de comunicação, que eram muito importantes, a cobertura o mais equilibrada no todo o território, ou na medida do possível no território e nas zonas povoadas, a questão das competências, extremamente importante para mitigar a divisão ou a exclusão do digital, mas agora podemos referir nesta questão do acesso a serviços públicos digitais, que de facto estão a aparecer e que são extremamente cómodos para a maior parte de nós, ou para uma parte significativa da população, crescentemente, mas sabendo, não é? E sabemos que há uma parte da população que não tem acesso, ou não quer saber, ou não tem as competências, e não tem que, para interatuar com os serviços do Estado, não tem que ter o acesso obrigatoriamente para ter acesso a esses serviços do Estado, serviços públicos digitais. Então, como é que a abordagem que existe em Portugal, e que eu acho que é bastante rica e equilibrada, que é, nós temos uma rede espalhada no território de atendimento presencial, nomeadamente através das lojas de cidadão, que é uma estrutura bastante interessante e é um modelo de referência para outros países que nos visitam, mas nos últimos, eu diria, há 10 anos esta parte foi criada também uma rede complementar, que é a rede de Espaço Cidadão. Portanto, que também está no âmbito do PRR, está num processo de expansão, como é conhecido, portanto, para chegar a diferentes áreas do território, nomeadamente os territórios mais isolados, etc. E uma boa parte dos espaços cidadãos estão, de facto, geridos diretamente em juntas de freguesia. Portanto,
portanto, esta capilaridade de chegar a uma parte do território, e aí o atendimento não é presencial no sentido da loja de cidadão, em que a loja de cidadão, como sabemos, é um espaço comum em que estão instalados os vários organismos do Estado, o IRN, as finanças, a segurança social, eventualmente. Não é esse o modelo. É um modelo de serviços públicos digitais, mas mediado. Portanto, na prática, em cada espaço de cidadão existe um catálogo dos serviços públicos mais comuns e tem um mediador de cidadania, que é uma pessoa que foi treinada para apoiar o cidadão a realizar esses serviços públicos digitais. Portanto, isso é uma forma extremamente equilibrada de mitigar esse problema das pessoas que não querem ou não têm capacidade. E levando a tónica dos serviços Exatamente. digitais para a frente, talvez até atingindo os 100% de digitalização. Portanto, por um lado, a maior parte dos serviços essenciais estão a avançar nesse sentido. Estão a avançar, e depois tem, para mitigar as pessoas que eventualmente não têm acesso, ou não têm capacidades de aceder ao Estado através dessa interface, usam esses serviços mediados num nível de proximidade bastante interessante e razoável. Muito bem. Eu tinha ainda Ainda não falei sobre a interoperabilidade, posso desenvolver? Sim. Portanto, em relação à interoperabilidade, a interoperabilidade, de facto, é um aspecto essencial na concretização destes serviços que estamos aqui a falar. Os serviços públicos digitais pressupõem, de base, um conjunto de princípios. Um deles é a colaboração e, eventualmente, outro tem a ver com esta ideia da capacidade de interoperabilidade entre vários organismos, antes de mais nada, entre vários organismos da administração pública. Eu não sei se não seria adequado explicar o que é interoperabilidade. Podemos. Portanto, se me permitir, juridicamente, né, interoperabilidade é a capacidade de entidades dispares fazerem, não é, através de plataformas comunicáveis, que aqueles dados possam estar e informações possam estar disponíveis a mais do que uma entidade. Não é? E, portanto, a interoperabilidade, do ponto de vista informático, aqui eu convidava a corrigir, permite uma coisa que tem ganhos económicos muito substanciais, que é o facto de aproveitar os sistemas pré-existentes, tornando-os comunicáveis entre si, o que é um ganho substancial, sobretudo num contexto integrado como é a União Europeia, porque a interoperabilidade é nacional, mas depois pretende-se europeia. E através daquilo que são as chamadas building blocks, não é? Haver a possibilidade de pôr os serviços digitais nacionais em comunicabilidade com a ordem europeia e com as congéneres europeias dos diversos Estados-membros e depois, dependendo do sistema, ser centralizado ou descentralizado, com a agência europeia, a instituição europeia que porventura faça a gestão do sistema interoperável que possa ser ativado. Essa é a força e a mais-valia e a fraqueza do digital, porque nada começa do zero. Exatamente. Né? E, portanto, tudo que está para trás, para bem e para mal, é. E eu acho que a interoperabilidade foi absolutamente essencial por isso, porque permite aproveitar o que estava para trás e corrigir potenciais distorções. Em termos de proteção de dados pessoais é sempre um problema, mas... Senhor engenheiro, por favor. Podia estar aqui uma hora a falar da interoperabilidade ao nível da administração pública e ao nível do nacional, ao nível entre países, etc. A ideia, de uma forma simplificada, é dizer que, na prática, o objetivo é oferecer serviços ao cidadão que sejam simples e que mitiguem e que reduzem, na medida do possível, a burocracia. Portanto, isto consegue-se com o quê? Entre outras coisas, com a capacidade de colaboração entre diferentes entidades do Estado, que consigam partilhar, vamos dizer, dados, não é? E que, de alguma forma, evitem a redundância de dados que eventualmente estão em diferentes bases de dados duplicadamente e o problema da qualidade de informação e etc. E depois oferecer serviços que não exijam que o cidadão tenha que pedir ali numa entidade do Estado um documento ou uma parte dos seus documentos para ir entregar outra parte do documento. Isto assim em termos simplificados. Não é? Portanto, depois por baixo tem que haver plataformas tecnológicas que consigam fazer a capacidade das organizações poderem disponibilizar dados e outras poderem consumir e fazer uma orquestração na prática destes serviços em que, na perspectiva do cidadão, as coisas passam-se de uma forma muito simples. Podemos ver isto com alguns exemplos.
E é uma das medidas do Simplex 2024 que foi proposta pelo Governo e que há de ser implementada, que é na área na perspectiva das empresas, da contratação pública, como sabem, quando é estabelecido um contrato com uma autarquia, por exemplo, ou uma entidade da administração pública, o fornecedor tem que apresentar o certificado de não dívida à Segurança Social, o certificado de não dívida às finanças, e isso não deveria acontecer. O registro criminal do professor, etc. A única coisa que devia acontecer era lá no processo de submissão da proposta, ou já na fase do contrato, era dizer: eu dou permissão a esta entidade do Estado, a esta autarquia, imaginem, para ter acesso aqui ao meu registro de criminal, ou ao meu registro de não dívida. E era mais nada. Portanto, como é que isto é conseguido? Na prática, dizer, temos aqui um sistema que é desta entidade, que consegue por trás, com a autorização sempre do cidadão, ir buscar a informação que se encontra noutros sistemas da administração pública. Mas isto assim, com um exemplo, torna-se mais simples. Isto ao nível nacional. Ao nível da União Europeia, fala-se dos serviços transfronteiriços, não é? Portanto, a ideia é que um cidadão no espaço da União Europeia, antes de mais nada, seja reconhecido. Portanto, esta ideia da identidade ou da identificação digital do cidadão é algo essencial. Portanto, eventualmente, eu sei que posso mostrar os meus documentos ao nível, em Portugal, o meu documento eletrónico que se encontra na minha app, gov.pt, tenho o meu cartão de cidadão e é reconhecido nesse âmbito, ou posso usar a minha chave móvel digital para me autenticar em vários serviços, em Portugal, mas eu deveria podê-lo fazer também noutros países em que houvesse um convênio, não é? Multilateral ou bilateral com outros países. Portanto, existe um esforço significativo nesse desenvolvimento ao nível da União Europeia, mas também Portugal está a desenvolver este tipo de intercâmbio, de interoperabilidade e de reconhecimentos conjuntos. Por exemplo, com o Brasil, este ano foi assinado um memorando de entendimento exatamente como base para o desenvolvimento deste tipo de serviços. Para quê? No fim do dia, para simplificar, para facilitar a vida do cidadão. Não é? Um exemplo crítico muito fácil de perceber destas coisas é o que vimos agora no final da semana passada e nesta semana, que um conjunto de lojas ligadas ao Ministério dos Negócios Estrangeiros estavam, não é, um conjunto de imigrantes que estão à porta para fazer o carimbo de um certificado de registro criminal, que é emitido supostamente pelo país a origem das pessoas. As pessoas têm que ir ali, levam um carimbo e eventualmente estão ali um dia, 2 dias, não é? Como vimos. Se tivéssemos um sistema de interoperabilidade, pelo menos com um número significativo destes cidadãos, ou dos países destes cidadãos, tudo isso seria evitável, não é? Seria muito mais cómodo e eventualmente até seria mais seguro e mais fidedigno essa certificação eletrónica do que um carimbo colocado por uma pessoa administrativa. E a interoperabilidade em Schengen já é cada vez mais uma aposta. Portanto, mas isso é algo que vai ao nível de... Portanto, há um trabalho muito significativo ao nível de Portugal, não é? De um conjunto... Todos estes serviços públicos digitais exigem, ou uma grande maioria deles exigem e tiram partida em interoperabilidade da plataforma que existe em Portugal e é gerida pela Agência de Modernização Administrativa. Ao nível no espaço europeu ou no espaço com outros países, é algo que vai durar mais uns anos, não é? Aí que nós cá estaremos para apoiar esse desenvolvimento. Nós estamos com o tempo contado. Mas, Joana, por favor, para concluir... Eu colocaria uma última questão, porque eu acho que é, digamos, é a continuação. Não é? A União Europeia começou, quando deu este passo de enfrentar o desígnio digital, a partir de uma tónica protetiva para se elevar no espaço como sendo, e no mundo cada vez mais globalizado, como um espaço de proteção de dados, sobretudo dados pessoais, colocando o titular dos dados no centro, mas a União hoje em dia tem um desígnio um bocadinho mais alargado, que é o de criar uma economia europeia dos dados e que passa por
para além deste ambiente seguro de circulação de dados pessoais, porque não esqueçamos, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados também chama que é e para a criação de uma economia de dados, não é? Mas também aposta hoje em dia, através de um conjunto de atos de natureza legislativa, na criação de um espaço de dados e de utilização de dados, de reutilização de dados públicos e também de circulação de dados, sobretudo no setor empresarial, no setor industrial. E, portanto, eu perguntava de que forma é que o nosso governo e o Estado português percepciona esta tendência de reutilização de dados públicos, não é? Que é marcada pelo Regulamento de Governação de Dados e pela Diretiva dos Dados Abertos, mas também através do próprio regulamento adotado em 2024, que é o Regulamento de Dados, que visa criar regras harmonizadas de acesso equitativo de dados e da sua utilização. E eu coloco-lhe precisamente esta pergunta porque, desde logo, em janeiro de 2025, foi adotado o Decreto-Lei 2/2025 para dar cumprimento ao Regulamento da Governação dos Dados, sobretudo de dados públicos, e como vamos reutilizar esses dados públicos, mas sobretudo, porque também já aflorou ainda aqui um bocadinho de forma superficial e se calhar convidando a pronunciar-se de forma mais aprofundada, de que forma é que nós somos capazes de cada vez mais tornar estes dados públicos disponíveis para um vasto leque, lá está, de empreendedores que os possam utilizar para que eles sejam cada vez mais legíveis por máquina, para que não exista na utilização destes dados públicos o que é uma disrupção da concorrência, portanto, fechando um bocadinho o ciclo daquilo que a professora dizia no início, ou seja, porque na realidade a economia europeia dos dados tem que ser pensada exatamente o mesmo fito, que é evitar disrupções de concorrência, criar um ambiente equitativo para as empresas poderem prosperar e para nos tornarmos, Portugal, mas também a União Europeia, um espaço atrativo para que, lá está, o desenvolvimento de know-how tecnológico possa acontecer e nós não tenhamos um papel marginal no seu competitividade. Exatamente. Em última análise, promover a nossa competitividade. Portanto, quais são os próximos passos para o governo português em matéria de governação de dados e de dados abertos ou de reutilização de dados públicos? Bem, eu diria que os próximos passos é tentar evitar que não se, ao nível mesmo da União Europeia, que não exista muito mais regulamentação nesta área, porque de facto tem havido e houve nestes últimos anos, e é uma das críticas que eventualmente as áreas mais tecnológicas têm feito à União Europeia nesta legislatura anterior, que foi realmente um nível de intensidade grande de regulamentação. Portanto, isso é uma das críticas no relatório de Draghi, por exemplo, que refere isso, que refere que deve haver uma menor intensidade e simplificação do processo de regulamentação, mas isso é um problema que nós não controlamos diretamente, quando muito pode haver a influência e a percepção que tem que haver ali um equilíbrio entre esta questão da regulamentação, que é importante haver a um certo nível, mas também deixar que a inovação possa prosperar e depois eventualmente perceber mais à frente se há necessidade ou não de fazer um constrangimento por área política. De qualquer forma, se me permite, Sr. Engenheiro, simplificação não é sinónimo de desregulamentação, certo, não é? Portanto, convém encontrar um equilíbrio, né? Desburocratizar sim, simplificar sim, desregulamentar é que não. Sim. Seria um retrocesso e mesmo para a nossa competitividade não vejo que seja um bom negócio. Muito bem. Concordo, acho que enfim, especialmente no âmbito da União Europeia, nós temos um conjunto de princípios, valores que nos protegem, de outros mercados. Em particular protegem também de outro tipo de economias e enfim, modelos de vivência diferentes das nossas. Mas neste âmbito desta ideia do mercado europeu de dados e a capacidade de os fazer, temos o Regulamento Geral de Proteção de dados pessoais, que teve um impacto enorme e bem, não é? Na proteção da informação por via de legislação europeia. Depois tivemos estes regulamentos, como a professora Joana refere bem, o Regulamento dos Dados, que é algo que
que tem que haver um diploma de execução em Portugal, e é algo que vai ser desenvolvido já naturalmente pelo próximo governo. Este governo fez se quiser, o estabelecimento do contexto nacional para a implementação do Data Governance Act, como referiu, o Decreto-Lei 2 de 2025. Trabalhámos também no outro do fluxo livre de dados não pessoais, era mais um outro. Enfim, há ali uma panóplia de regulamentos. Eu diria que destes vários, alguns têm maior impacto. Eu acho que, em particular, o regulamento de dados é bastante interessante, porque na prática vem forçar que os fabricantes, essencialmente para fabricantes de dispositivos eletrónicos, vulgo com sensores e atuadores, tipo equipamentos baseados em IoT, em tecnologia de internet das coisas, que permitam tornar mais aberto os dados que esses equipamentos vão produzir, na perspectiva do utilizador, do dono desses equipamentos. Imagina um smartwatch, um automóvel, um trator, que tem esse tipo de equipamentos e que, na prática, esse regulamento vai dizer, não, atenção, os dados não são fechados, uma caixa preta na ótica do fabricante desse equipamento, que eventualmente só pode ser acedido por esses fabricantes, ou vai permitir, na prática, aumentar a flexibilidade da economia, permitir ter diferentes pessoas, diferentes empresas tenham acesso aos dados, de uma forma naturalmente controlada pelos donos desses equipamentos, etc. Eu diria que esse é um regulamento bem importante e que vai obrigar algumas empresas a ficarem um bocadinho, a adaptarem-se a esse regulamento, é importante. Mas depois há todo um jogo de organizações em cada Estado-membro, de entidades que são as coordenadoras, são os pontos focais com a União Europeia, são fiscalizadores, e nesse nível, de facto, existe alguma burocracia e alguma dificuldade de concretizar, e eu diria que, em particular, o regulamento da inteligência artificial vai ter um impacto muito significativo neste ecossistema ao nível do Estado, que é responsável por garantir a coordenação e a fiscalização de cada Estado-membro, e depois ao nível das organizações e das entidades que querem criar produtos inovadores, etc. Para concluirmos, eu daria uma última vez a palavra ao senhor engenheiro para destacar o que entender, algumas dimensões da estratégia nacional do digital que nós não tenhamos aqui focalizado, ou alguns exemplos concretos de projetos que estão a ser implementados com recursos do PRR no domínio digital, porque os recursos só podem ser utilizados para a transição digital, para a transição ecológica ou para o reforço, para a resiliência das infraestruturas. Portanto, se não nós escolhemos aqui os temas, pode nos ter escapado alguma dimensão que queira destacar. Estava ainda há bocado a falar sobre a inteligência artificial e ao Amália, que foi ainda recentemente divulgado. Não sei se fique à vontade e escolha o que entender. A título de conclusão. Não, eu iria falar no instrumento que eu comecei, o gov.pt. Não, a Estratégia Digital Nacional. Portanto, eu diria que é um documento de enquadramento tem um conjunto de iniciativas e várias ações no seu plano de ação. Portanto, deixava esta referência à Estratégia Digital Nacional, que se encontra, portanto, a estratégia, na prática, uma parte significativa da estratégia tem um conjunto de ações que são geridas pela Agência de Modernização Administrativa, mas não só. Há outras que são implementadas, como o exemplo da Amália, etc., em coordenação com a Faculdade de Ciências e Tecnologia. Convém explicar o que é o Amália, se quisermos. Eu referi, mas... A Amália é um grande modelo de linguagem, não é? Portanto, na área da inteligência artificial, e que na prática podemos pensar que é uma aplicação daquelas que hoje em dia conhecemos como o ChatGPT, o Gemini, o Copilot ou outros do género, mas que tem a característica que a base de treino essencial são os dados da cultura, da língua portuguesa de Portugal e da nossa cultura, e, portanto, baseia-se nessa uma componente, mais uma vez, muito importante relacionada com dados. Isso é uma parte importante do projeto. E depois esses dados vão ser recolhidos, curados, e depois vão ser usados para produzir o modelo Amália,
e em cima deste modelo Amália, que vai ser um modelo depois disponibilizado pelo consórcio que está a desenvolver, vai ser usado pela administração pública, por empresas que o queiram usar para fazer aplicações específicas que tirem partido dos dados de base, não é? E da tal cultura e da língua portuguesa de Portugal. Portanto, esse é um projeto que está a ser, de alguma forma, coordenado, o seu arranque pela Fundação Ciência e Tecnologia. É uma das ações que estão definidas e descritas na estratégia, entre outras. Portanto, já agora, só para sintetizar a questão da estratégia, é um instrumento importante para nós termos uma percepção, de facto, não de uma forma exaustiva, porque não abarca todos os setores do Estado, mas abarca os mais importantes para estabelecermos um alinhamento depois com o tal programa de década digital que falámos no início. Portanto, esta estratégia está alinhada de alguma forma com a década digital, com aquilo que Portugal vai ter que reportar regularmente nesse âmbito. Está estruturado, tem um conjunto de princípios, alguns dos quais eu referi aqui nesta entrevista, e depois tem um conjunto chamamos de dimensões de organização, portanto, uma vez mais, eventualmente com diferentes nomes, uma dimensão que é iniciativas focadas nas pessoas, portanto, com as competências, etc. Depois nas empresas, no Estado e nas infraestruturas, portanto, os nomes não são exatamente os mesmos, mas estão alinhados com os tais eixos da década digital. Em cima disto temos um conjunto de metas, foram definidas um número relativamente restrito de metas para ser mais fácil monitorizar e avaliar o progresso ao longo destes próximos anos até 2030. São objetivos gerais e metas concretas, são 10 metas, distribuídos nestas 4 dimensões, 16 iniciativas gerais, macro, e depois tem um conjunto de ações concretas, com financiamentos específicos, etc. E agora podemos estar, de facto, a falar bastante em cada uma delas, algumas das quais já falámos, de uma forma geral. Referir que o financiamento para o Plano de Ação 2025-26 anunciado era de 355 milhões de euros, em que uma parte significativa vem do PRR, mas também do Orçamento de Estado e de outros fundos europeus, que consubstancia este desafio do plano de ação, do primeiro plano de ação estruturado com a Estratégia Digital Nacional. Muito obrigada, Sr. Engenheiro Roberto Rodrigues Silva, caro colega. Muito obrigada, minha caríssima Joana Covello Abreu. Eu agradeço a todos aqueles que nos acompanharem e convido a todos para a próxima edição, uma próxima edição do Espaço Único nas suas várias modalidades, seja este Research Coffee, seja uma visita à academia, seja um Juniors to Seniors. Muitíssimo obrigada.